Outra coisa interessante aqui sobre a lógica das emoções, né? Porque as emoções é um assunto muito denso, é um assunto complexo, é um assunto que tem muita informação para a gente passar, né? E aqui nesses nossos vídeos, eles são vídeos de um entendimento, mas não tão profundo, né? Nos nossos cursos a gente tem até exercício para perceber as emoções e tal, né? Mas vamos tentar explorar a lógica das emoções aqui de uma maneira bem completa, pelo menos, tá bom? A emoção, dentro do nosso funcionamento, ela vai se manifestar de uma maneira trina. Na nossa personalidade, assim como muita coisa na natureza, ela também tem um elemento trino, né? Então, a estrutura da personalidade humana, ela é trina. E a emoção trina funciona da seguinte maneira. Nós temos os 9 perfis cognitivos aqui, ok? Nós temos 9 essências, que elas são o elemento-chave das personalidades, e por meio dessas essências, toda a estrutura cognitiva de tomada de decisão, ela é elaborada, ela é construída, tá bom? Então, quando a gente vê lá nos funcionamentos, né, dos mecanismos das personalidades, a essência ela é a base desse mecanismo. E aí nós vamos ter aqui uma divisão. Se você reparar, nós temos os azuis, 1, 5 e 6, que são os perfis que nós chamamos de racionais, que eles têm um sistema de decisão orientado pela razão. Nós temos aqui os amarelinhos, o 7, 8 e o 9, que eles são os chamados instintivos, que é o sistema de tomada de decisão orientado pelas experiências. E nós temos os sentimentais, os vermelhinhos aqui, 3, 2, 4, que possuem um sistema de tomada de decisão orientado pelos sentimentos. Vamos entender rapidamente o que significa isso. Então, a emoção, ela é a energia que nos movimenta. Ela está constantemente disparando dentro de nós essa energia e ela, se parar, a gente morre. É como se você tivesse com o carro ligado, né? E a emoção é o combustível que está ali o tempo todo estourando, explodindo e mantém o motor ligado. Isso é emoção, tá? Ah, mas eu não estou me sentindo emocionado agora. Tá sim, só que com uma energia baixa, né? Com uma intensidade baixa. O carro está ligado, está estourando combustível. Se você acelerar muito, ele vai aumentar a rotação, o motor e tal, mas isso é intensidade, entretanto ela está o tempo todo acontecendo. Dentro das estruturas de personalidade a gente vê isso com muita clareza, né? Então as emoções elas estão acontecendo o tempo inteiro. Os perfis racionais, as emoções para esses caras, elas funcionarão da seguinte maneira. Eu estou interagindo com o ambiente, eu enquanto racional, estou interagindo com o ambiente. Eu e o ambiente somos quase uma simbiose. Eu interajo com o ambiente interage comigo e a gente está ali trocando informação o tempo todo, né? Os racionais, então, nessa troca de informação, ele sente essa emoção. E ele atribui uma razão a esta emoção. Então, esta razão vai ser computada via regra. Então, é como se o meu aprendizado estivesse acontecendo por meio dessas regras, dessa percepção das emoções. Então, eu atribuo razão à minha emoção e isso eu computo em regras. Portanto, eu tenho um sistema de decisão movido a certo e errado em um padrão de moralidade. Parece algo complexo, mas quando você entende o funcionamento do Eneagrama Cognitivo, isso tudo aqui é bem intuitivo. Só que, olha só o quanto isso é importante para a terapia. Se você é um racional, isso daqui é a sua maneira de perceber o mundo. É muita coisa. Ó, se você é racional, você está o tempo todo atribuindo uma razão à sua emoção. E você está computando regras. Essa regra é funcional ou é disfuncional? Essa regra está determinando um caminho próspero para a sua essência ou está destruindo a sua essência? Esse padrão de certo e errado, ele está sendo funcional ou disfuncional? Essa moralidade, ela é verdadeira ou ela é uma farsa? Ou ela é parte de um auto-engano?
Só aqui você já tem um programa de treinamento, de desenvolvimento de pessoa e terapia que você já não vai ter paralelo, né? Se você tem essa estrutura racional. Agora, os indivíduos que são instintivos, aqui 7, 8 e 9, eles estarão interagindo com o ambiente. Eles estão trocando informação com o ambiente. O ambiente me estimula, eu tenho uma emoção e eu gero uma resposta, estou o tempo todo trocando. E esse instintivo, então, essa emoção que é gerada nele, ele atribui um impulso a essa emoção. Essa energia me dá uma vontade, assim, eu tenho uma coisa nessa emoção. Então ele vai computar esses dados por meio de anseios. Então eu tenho um anseio, eu preciso fazer algo, eu tenho alguma experiência que eu preciso. Então esses caras, eles tomam decisões, todas inconscientes, por meio de um bom e ruim. Então, enquanto os racionais estão o tempo todo regradinho, esses caras, eles estão buscando experiências. Exemplo de diferenciação. Os racionais, eles estão se guiando por um mapa. A regra é, imagina que você está cego, você não enxerga o ambiente. 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda. É assim que o racional vive. Ele tem a orientação pela regra e ele segue. Isso é certo, isso é errado. Os instintivos, eles se guiam pela experiência. É como se eles estivessem percebendo que lá está mais calor e eu quero calor. Para lá está mais frio, então eu quero frio. Então eles vão meio que tateando o ambiente para as experiências que eles querem vivenciar. Mais uma vez, o peso que isso tem dentro de um processo terapêutico é absurdo. Porque se você é um instintivo, você precisa calibrar a sua maneira de interpretar seus dados para ter funcionalidade na maneira com que você interage com o mundo. Isso daqui é praticamente o objetivo de uma terapia, né? E aí nós temos os sentimentais. Os sentimentais, eles também estarão interagindo com o ambiente como qualquer outro, né? Só que eles vão atribuir um significado àquela emoção. Então aquela emoção, ela tem um significado para mim. E esse significado é computar os dados por meio dos sentimentos entre bem e mal a minha imagem. Então os sentimentais estão constantemente interpretando essas emoções por meio de um significado referente à sua autoimagem num padrão de bem e mal. Isso me faz bem, isso me faz mal. Então o meu juízo de bem e mal está acontecendo aqui constantemente, né? Então, racionais 1, 5, 6 atribuem razão e emoção, computam regras e estão tomando decisões de forma inconsciente por meio do certo e errado. Instintivos atribuem impulso à emoção, computam os dados em anseios e estão o tempo todo trabalhando por meio de uma experiência boa e ruim. Isso tudo inconsciente. E os sentimentais o tempo todo estão atribuindo significado às emoções que tem a ver com a sua autoimagem e se orientam pelo bem e pelo mal. É assim que funcionam as emoções dentro das estruturas iniciais de personalidade, né? Porque depois a gente ainda tem a psicodinâmica. Mas, como estamos falando da lógica das emoções, estamos percebendo que a emoção, para cada padrão, ela vai ter também uma elaboração, ok? Então, só explicando aqui essa imagem, né? Nós temos os nossos sensores, que nós estamos captando e percebendo o ambiente. Isso chega no nosso sistema límbico e vai ficar disparando emoção o tempo inteiro. O sistema límbico não vem de vez em quando. O sistema límbico não é um tomador de decisões. O que toma a decisão aqui é o processo, né? É diferente do cérebro-tino que é dito popularmente. É outra coisa, né? Mas neuroenneagrama a gente não vai falar agora, vai demorar um pouquinho. Então é aqui que o processo toma decisões. Cada um dos padrões vai ser orientado de uma maneira diferente.